Marcelo Araújo, na Jornal. Agora 10 horas 31 minutos. Movimento. Entrevista. Literatura em movimento. Fazia tempo que eu queria tê-lo aqui nas mãos. Tê-lo nas mãos. Eu tenho que falar corretamente, senão ele vem aqui e ele me corrige na hora, cara. Na hora. Pô, eu tô simplesmente à frente de um cara, um super escritor, um dos grandes pensadores, não só do nosso estado, não só da nossa região, mas do nosso país. Sidney Rocha, que prazer recebê-lo. Fazia até, eu pensei que tava com raiva de mim. Que tudo nada, bem, rapaz, tudo passa, tudo passa. E aí? Alegria, Marcelão, estar aqui para falar sobre esses temas todos que a gente pode presentear o público, mas especialmente fazer refletir sobre determinados assuntos que estão todo o tempo na ordem do dia e sobretudo esse que tem a ver com a memória e tal. Sim. Mas antes de falar em memória, eu passei ali na entrada da TV e vi com alegria o auditório Graça Araújo, em memória, né, a Graça, em memória ao Dia do Jornalista, né? Então, parabéns a todos e todas jornalistas do grupo, da Rádio Jornal, do grupo JC de Comunicação. E um grande abraço a um grande jornalista, amigo nosso, Marcelo Pereira, grande jornalista cultural. Grande Marcelão. Da casa ainda, ou seja, estava na casa, mas continua no coração da casa. Um grande abraço para o Marcelo, em nome de todos os jornalistas do jornalismo cultural do Brasil. Eu vou arriscar aqui, eu acho que vocês chegaram a trabalhar juntos agora há pouco, você estava na Fundação de Cultura? Não, nós trabalhamos juntos recentemente no conselho editorial da CEP. Da CEP. Da CEP. Na CEP você estava, né? Marcelo está editando as revistas Pernambuco, a revista sim. E a revista Continente. Está muito bem, que excelente. Está lá trabalhando. Então, um grande abraço. Marcelo aí no dia 7 de abril do Jornalista. Grande profissional, Marcelo Pereira. E você, Sidney, a sua vida, como é que está? Rapaz, estamos... Tudo tranquilo ou em polvorosa? Sempre em polvorosa. A vida do escritor, quando ela ficar tranquila, fica certo e que acabou, né? Mas essa coisa inquietante que move o escritor, move o artista de modo geral e move o pensador, né? Nós vivemos em um país onde as coisas mudam muito rapidamente. E ainda bem que essas mudanças a gente tenta acompanhar, tentando estabelecer uma consciência crítica em relação a isso. Sim. A questão é que, se é bem verdade, este é um país de memória curta, né? E aí eu escrevi um livro chamado O Inferno das Repetições, que não sei se a gente vai falar sobre esse tema, a gente ia falar sobre casamento de raposas, atracamento de navios, mas pode falar do livro também, não é? Eu pensei no Pirata do Rumontila, mas tudo bem. Mas no caso deste livro é justamente um episódio de um cara que tem um problema de memória. E é sobre essa memória individual e também essa memória coletiva que a gente pode falar um pouco também. Omar pode representar o nosso país, que, como dizem, tem memória curta. É Omar o sujeito, Omar. Você tem razão nisso. De algum jeito a memória individual sempre está ligada à memória coletiva, de algum jeito. Quem está dizendo isso não sou eu, o psicanalista cearense, não. É um psicanalista suíço chamado Carl Gustav Jung, que você certamente conhece, em que ele relaciona o inconsciente pessoal também com o inconsciente coletivo. Essa palavra perdeu um pouco o sentido na psicologia fácil, né? Mas de fato é que esta memória pessoal também reflete essa memória coletiva, social, e mais do que nunca nós estamos vivendo essas aproximações. A memória individual tem como que se misturado muito com a memória coletiva. Por quê? Porque as emoções do país se alteraram. Nós não temos o país que nós tínhamos há 10 anos, por exemplo, né? As pessoas hoje vivem num grau de radicalização, né, das emoções, que todas essas memórias terminam se confundindo, né? Terminam se confundindo. Então, hoje nós temos que entender melhor até onde começa o indivíduo e onde começa a sociedade e onde começa a cultura, que você, como filósofo, sabe que essas três coisas que nós falamos aqui têm distinções filosóficas, né? No caso da cultura, a ideia da cultura é eliminar o indivíduo, efetivamente, né? E aí a gente tem visto como o indivíduo está se diluindo, né, na cultura cada vez mais, nas redes sociais, a partir dos grandes interesses comerciais, como é o recente agora, o interesse de uma empresa
de comunicação internacional, Sim. tentando destruir as democracias, não somente do Brasil, mas na Arábia, esse X Sim. de todo lugar. Essa discussão, é óbvio, você é um cara super bem informado, é um cara politizado, é um cara que mergulha também nesta sociedade política. Como é que você vê essa discussão desse momento? E quando a gente vê que tem tanta gente, por outro lado, apoiando o que ele falou no final de semana, Sidney. Nós vivemos um mundo dos doxers, né, das opiniões. As pessoas têm opinião sobre tudo. E há interesses profundos nisso. O que o empresário americano ou a criança mimada americana está desejando é, de fato, que o seu aplicativo seja desligado no Brasil para, de algum jeito, esse discurso, isso é uma opinião minha, outra opinião dentro das grandes opiniões ou das pequenas opiniões. O que ele está querendo é exatamente esse circo, e aí vai lá e o Supremo termina desligando o X do Brasil, e aí ele reforça, junto com a ultradireita internacional, a ideia de que vivemos aqui uma ditadura, né, do fim da liberdade de expressão. Então é um jogo bem perigoso. Eu não queria estar na pele do Supremo para decidir se tira esse cara da jogada ou não. Isso leva-se para os Estados Unidos também, onde é um período eleitoral? Lá eles têm seus próprios interesses, né? Não podemos dizer que a política de comunicação que o X, antigo Twitter, tem na América Latina seja o mesmo que tem na Arábia, que inclusive ajudou ali e vem ajudando regimes ditatoriais, e a mesma intenção que eles têm na América Latina. São coisas distintas em momentos distintos. Como eu disse, nós falamos há pouco, o mundo muda muito, muito rápido, né, hoje. Então você não pode... É preferível ter aquela opinião formada sobre tudo, essa metamorfose o tempo todo, do que ter uma teoria sociológica sobre o que fazer amanhã, que pode não valer para depois de amanhã. Você citou no início da nossa conversa um famoso psicólogo suíço, né, psicanalista suíço. E aí o seguinte, até onde entra a questão? Já vi muito anúncio seu sobre oficinas literárias, e eu invejando aqui, poxa, eu estou trabalhando e eu não posso ver, perdeu nada. Aprender a escrever, vai, Marcelo, aprenda a escrever, cara. Até onde entra aquilo que você lê, aquilo que você bebe de outras fontes, da sua própria fonte? Como é essa relação? Como faz esse equilíbrio na tua literatura, Sidney? Nem sempre estamos falando de equilíbrio, né? Primeiro, assim, um fato, eu não dou oficinas literárias, mas dou cursos de escrita literária, que são diferentes dessas oficinas, mas, claro, as pessoas têm todo o direito de confundir isso, porque o que eu faço é uma ementa completa sobre um tipo de técnicas que as pessoas podem, a partir da leitura, desenvolver, não especialmente para escrever. Então, escrever talvez seja um grande desequilíbrio. Eu acho, inclusive, não somente eu, mas autores como William Blake dizem que escrever é uma danação, né? Desculpe a hora, querido e querida ouvinte, mas Blake diz mais que a literatura, escrever, não é coisa de Deus, não. É coisa que está mais ligada com o outro lado. Eu já ia perguntar se Sidney Rocha não veio, ele chegou. Ele chegou, ele está presente. Pois é. Tem outra coisa, a gente tem vivido, além de tanta coisa, muitas mazelas. As pessoas têm se referido que um dos problemas ligados à Covid, por exemplo, são os problemas de memória, como ocorre com o seu personagem, com o Omar, claro. Não se trata disso, mas essas questões de perda de memória, o Alzheimer, por exemplo, são preocupantes, Sidney? São muito preocupantes. Primeiro, em relação à Covid, eu não sou um especialista na Covid, mas eu tenho ouvido e conversado com pessoas que têm lido este romance e têm se reportado também de quantas e quantas pessoas eles têm visto, e o ouvinte da Rádio Jornal, a ouvinte da Rádio Jornal, vão lembrar agora, vão fechar os olhos e vão lembrar de quantas pessoas eles conhecem ou elas conhecem que têm passado por problemas e transtornos da memória. Né? A gente vai chegando na idade, quem não está me vendo, eu sou um homem bonito, de barba, com 58 anos de idade, e eu já vejo, Aldo ali é mais bonito ainda, e a gente já vê... A sua imagem lá, veja como tá legal, tá vendo? Que beleza. O que a gente vê é que temos, nossos pais, nossos avós, já tem um problema de memória muito mais crônico na sociedade. E em relação à Covid, o que se chama de uma Covid mais longa, né? Nós não sabemos ainda, os especialistas não sabem ainda quais são os danos reais que a Covid provocou nas pessoas.
Mas, de fato, já se fala nesta Covid mais longa, nesses problemas neurológicos, né? Porque quando o vírus atua no cérebro, as proteínas correm para proteger determinada área do cérebro, e aqueles neurônios, e o ouvinte vai entender, os neurônios são essas pontes que ligam as células nervosas, elas se desmontam, se desenlaçam, e esse desenlaço é que provoca um tipo de perda de memória também. Mas esse assunto não é somente em relação a Covid, né? Susana Boxwell, que é uma psicanalista e psiquiatra pernambucana, que escreveu sobre este livro, O Inferno das Repetições, que é um livro que saiu agora pela editora Iluminuras. Ela escreveu exatamente sobre esse personagem e como ele, de algum jeito, representa um pouco desta sociedade que nós vivemos. No artigo que ela escreve para a revista Pernambuco, a revista Pernambuco, ela diz que já existe no mundo, prestem atenção, ouvintes, já existe no mundo mais de 50 milhões de pessoas com problemas ou transtornos de memória. E ela ainda alerta, parte dos estudos que ela faz. Daqui a 30 anos, seremos 150 milhões de pessoas com transtornos de memória. Então, a memória é um tema que nós temos que nos preocupar mesmo. Né? É possível que, com o avanço da robótica, dos ciborgues, etc., nós possamos encontrar, já existe inclusive a ideia de que daqui a 40 anos, parece que eu sou escritor de ficção científica, mas não é o caso. Não, mas a gente vai chegar lá. Mas daqui a 40 anos já se sabe que se poderá transferir experiências sensoriais, emoções para outro cérebro e tal. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos perdendo cada vez mais a memória. Omar, este personagem, ocorre isso com ele. E ocorre isso com ele de forma precoce. Ele perde a memória precocemente. Ele não é nenhum velho, mas ele perde a memória precocemente. Bom, perder a memória é algo um pouco esquisito de dizer em relação ao Omar, porque, de algum jeito, o esquecimento é parte de um mecanismo de defesa da gente. Quantas vezes a gente não esquece determinadas coisas para nos defendermos, né? Voltando um pouco à psicanálise, a própria interpretação dos sonhos, as coisas que nós esquecemos e quando nós acordamos e tentamos falar, então é um pouco sobre esse esquecimento. A psicanálise, não somente a psicanálise, mas outras teorias levam em conta esta questão da memória ou dos relembrados. A cultura popular ou a religiosidade popular fala disso, dos relembrados. Você que é um estudioso, que eu sei, do espiritismo, do kardecismo, certas correntes científicas, religiosas, acreditam também que o esquecimento é uma dádiva. O esquecimento é uma defesa, inclusive, no caso de teorias espíritas, ou na teoria mais kardecista, é necessário que você esqueça, porque você não suportaria, segundo essas teorias, o acúmulo de experiências que você passou em situações do passado, e chegar numa nova estada nesse planeta, nós somos meio extraterrestres de algum jeito, você não suportaria essa memória. Então, o esquecimento, de algum jeito, é uma defesa. No caso de Omar, não somente essa defesa. No caso de Omar, há também nisso certa intencionalidade. É possível que nós possamos editar as nossas memórias. É possível que, de algum jeito, por alguma razão egoísta, nós queiramos nos lembrar somente daquilo que nos conforta. Isso o leitor vai ter que descobrir entre essa questão da memória. A memória é importante saber, a memória, parte dela é lembrança, parte dela é recordação. São distinções, né? A lembrança é uma coisa, a recordação é outra coisa, e parte dela é invenção. E quando se trata de invenção, um tema como esse da memória, naturalmente interessa um escritor que quer pensar nas profundezas da alma dos seus personagens. Omar é um personagem bastante complexo, e é dessa complexidade que eu vivi durante 2 anos escrevendo esse romance. Nós vamos retornar a esse ponto da memória, e não só a memória de Omar, mas a memória social também, essa memória coletiva. Mas eu queria aproveitar a tua passagem aqui, que um assunto tem incomodado o mundo artístico e o mundo literário também, Sidney. E você falou em tecnologia, eu lembrei da inteligência artificial.
Até onde o escritor pode utilizar a inteligência artificial ou ele estará falsificando o seu próprio trabalho? Onde é esse limite da inteligência? ChatGPT, por exemplo. Você está escrevendo e você precisa pesquisar, por exemplo, memória. Memória do ponto de vista da psicanálise. E aí você vai no ChatGPT. Você perde a originalidade do seu trabalho? É uma questão bastante complexa e daria certamente um grande congresso sobre a inteligência artificial ou da estupidez humana no geral, que é de onde derivam certas coisas. Entre a inteligência e a estupidez artificiais e naturais, né? Conceito não é assim, gente. Ele alisa, depois ele pá. Não, mas ou o contrário também. Às vezes você precisa Sim, então dizer a verdade sobre determinados temas. Porque o que nós vivemos hoje hoje a estupidez venceu, Marcelo. Nós temos que entender que a estupidez venceu. Né? Nós estamos agora tentando recuperar um pouco dessa inteligência, dessa sensibilidade, porque houve uma grande desumanização, e foi rápida essa desumanização. Claro, a tecnologia teve a ver com isso, mas não somente a tecnologia, que eu não sou tão apocalíptico assim, para usar palavras de Humberto Eco. Eu sou mais integrado. A tecnologia... Humberto bateu. Ele disse, eu vou dizer aqui, Sidney não quis dar, ele disse que a internet ia dar voz aos imbecis. Foi, e ele italiano. Ele disse isso. Ele tinha dito antes, escrito nos anos 60 mais ou menos, um livro chamado Apocalípticos e Integrados, onde ele de fato se considera até como eu um integrado, ou seja, eu não tenho nenhum temor da tecnologia. Mas a forma como a tecnologia está sendo usada, sobretudo nesse quesito das redes sociais, é fruto dessa estupidez que ele falava. Então, em relação à inteligência artificial, eu não sou também um purista. Eu acho que a inteligência artificial pode ser utilizada, muito bem utilizada pelas ciências, muito bem utilizada pela medicina, na cura de doenças, etc, etc. E há um preço a se pagar, que é essa questão do mercado, né? A inteligência artificial, ela está a serviço. Ela não é um bem da humanidade, ela é um bem do capital, ela é um bem do comércio, do mercado. Sim. E a gente tem que lidar com isso, vai ter que lidar com isso. A gente não pode imaginar, dizem assim, a coisa da inteligência artificial, mas o reino da inteligência artificial já acontece há muito e muito tempo. Há muito tempo que essa ideia, que as pessoas que não estudaram um pouco de cibernética, ou de linguagem de programação, ou de scripts de internet ou de programas, não entendem bem o que é a palavra algoritmo, né? Então acham que algoritmo é uma espécie de monstro que vai construindo um determinado comportamento para A ou B e uma resposta imediata, comportamental, em relação também às coisas e tal. Não. O algoritmo é uma linha de comando que pode ser usada para o bem e para o mal. Sim. E há muito tempo que esses algoritmos estão sendo utilizados no teu telefone celular, no teu computador, no segredo que tu tens eletrônico na tua casa. Tudo isso tem a ver com algoritmo. Sim. Então, não podemos ser puristas. Em relação à arte, e às vezes até à literatura, porque literatura não é arte mesmo, você tem razão quando você separa. Em relação à arte, a gente tem que entender várias coisas nesse contexto. Primeiro, uma coisa chamada direitos conexos. Ninguém cria nada do nada. Um escritor, por exemplo, não escreve um romance do nada. Um poeta, por exemplo, não escreve um poema do nada. Essa inteligência artificial, portanto, ela é construída a partir de um grande banco de dados. Esses bancos de dados são esses dados que a gente tem entregue gratuitamente para essas grandes empresas, através das redes sociais, através de outros formulários, através de quando você entra numa rede, você está dando todas as suas informações. Então, essa inteligência artificial já atua subterraneamente, subrepticiamente, há muitos anos, há décadas. O que nós estamos vendo hoje é somente a cabeça do dragão. Essas coisas podem piorar ainda muito mais. Sidney Rocha, prometemos voltar à questão da memória, e aí a memória coletiva, a memória como história. Março passado, o governo federal acabou relevando a lembrança do golpe de 64 e se falou pouco no tema, isso do ponto de vista oficial, né, do governo brasileiro. Que prejuízos você considera esquecer? Fatos importantes, históricos, que podem afetar o futuro. Aliás, teve muita gente com saudade nesses últimos anos. Cara, essa é uma pergunta que me toca profundamente, viu? Me toca porque
vivi esses tempos sombrios, você também. Nós somos uma geração de homens que vivemos esses tempos sombrios e sabemos que não são boas essas lembranças, né? Então, provocar esse tipo de apagamento é algo muito esquisito, sobretudo em um governo de centro-esquerda como esse que nós vivemos, do Partido dos Trabalhadores, ou a partir do Partido dos Trabalhadores e seus partidos de base. Mas o Brasil sempre foi muito bom em apagar a memória, viu? Sempre foi muito bom em apagar a memória. Somente depois da transição democrática, a partir de 1985 por ali, e mais depois ainda, quando se instituíram as comissões da verdade e as grandes políticas dos direitos humanos, das liberdades civis coletivas. Que hoje estudamos em sociologia. Pois é. Semana passada eu estava falando sobre Comissão Nacional da Verdade. Pois é, essas comissões da verdade, inclusive em Pernambuco, com um grande trabalho da Comissão da Verdade, um dos grandes trabalhos dessas comissões foi a partir de Pernambuco, né? Nós temos exemplos importantes. Acabamos de inaugurar o Memorial da Democracia, ali onde funcionava o Sítio da Trindade, com um repertório e um acervo importante. Então, a partir dessas iniciativas, nós descobrimos quantos crimes ainda precisam ser investigados, quantas pessoas desaparecidas ainda precisamos entender. E fazer esse apagamento mesmo, fazer esse desligamento, provocar esse esquecimento, a mim me estranhou. Primeiro que eu sou um comunicador, primeiro que eu sou um pensador, terceiro que eu sou do marketing político, então eu achei muito esquisito que o Partido dos Trabalhadores ou o governo de Lula, um homem que foi fichado por esse sistema, um homem que foi preso por esse sistema não uma, mas duas vezes, ainda ache que não devêssemos falar ou não devamos falar sobre isso. É um equívoco e é por essa razão que eles não me chamaram lá para ser o chefe da comunicação deles, porque eu não toleraria essa ideia do esquecimento. Ia combater lá dentro, né? Sem dúvida alguma. Sidney, o tema da memória é algo recorrente na literatura, né? É recorrente porque literatura é um pouco isso, né? Invenção, sonho e memória, né? Especialmente. Mas há vários livros que o leitor e a leitora ouvinte da Rádio Jornal podem encontrar, e aí a gente pode fazer um pouco uma pequena lista de afinidades minhas ou do pouco que eu li, né? Mas, por exemplo, você pega um livro como 100 Anos de Solidão, né? De Gabriel Garcia Marques, um autor sempre em voga e na ordem do dia, acaba de lançar um livro aí póstumo, né? E abriu muitas discussões, etc. Mas 100 anos de Solidão é um livro sobre a família Buendia, um livro de memória, um livro que tenta remontar uma saga inteira desse clássico da América Latina. Por exemplo, nós temos Miss Dalloway, da Virginia Woolf, uma personagem, a Clarissa Dalloway. Aquela história acontece enquanto ela está dentro de uma festa, então a memória dela explode a partir disso. E ali nós temos também um romance que se sustenta a partir da memória. Memórias póstumas de Brás Cubas, do grande brasileiro Machado de Assis, como a leitora sabem, é um livro escrito por um defunto autor. É um livro que abre o realismo do Brasil, que esquisito, porque é um realismo de um autor a partir de um personagem não real, um personagem morto que conta a sua história, mas ali está também todo o elemento do sentimento, da memória, dos ressentimentos, né, de Brás Cubas. Esse é um outro romance que a mim me faz lembrar essa questão da memória. A Estrada, do Cormac McCarthy, por exemplo, é um livro que eu li recentemente, também tem a ver com essa coisa da memória, o que acontece ali, um pai e um filho, viajando por uma longa estrada, longas paisagens, terminam entrando em conflito por questões de arrependimentos, etc. Então é um livro também. Então é recorrente. Por exemplo, 1984, e aí nós estamos falando da questão mais social, 1984 é um livro especialmente sobre a memória. No caso do apagamento, assim, dos regimes ditatoriais, do apagamento da memória coletiva, né? E das memórias individuais também. Então, 1984 é um romance que a mim me faz lembrar essa questão da memória. Eu podia dizer mais, o Grand Gatsby, por exemplo, do Fitzgerald, que é um livro fantástico, é um cara que, a partir de um elemento da memória, ele estabelece toda uma vingança, toda uma questão de um amor perdido, etc.,
Podia falar mais 10 ou 15, os livros que Marcelo Pereira leu, que ele leu mais do que eu, também possam comentar sobre a memória, mas talvez o grande livro, viu, Marcelo, viu, ouvinte, o grande livro sobre a memória certamente é Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. E ali sim é um estabelecimento de memória que os psicanalistas gostam demais, porque no caso daquele romance, toda a memória afetiva do personagem, ela se estabelece a partir de um elemento do presente, uma coisa circunstancial, né? Que os psicólogos podiam chamar de insight, ou podiam chamar de epifania, ou seja, no caso do personagem de Proust, em Busca do Tempo Perdido, ele vai tomar um chá e ele põe uma bolacha chamada Madeleine dentro do chá, e a partir daquele gesto, todo o seu passado eclode, todo o seu passado vem, ele tenta superar aquilo, é uma obra impressionante. Então, agora, isso você diz antes de O Inferno das Repetições, né? O maior antes do aí depois... vem, enfim, de fato, O Inferno das Repetições, porque no caso do Inferno das Repetições, Omar não usa a memória somente como uma ferramenta para lembrar. Ele usa a memória como uma ferramenta para a desintegração do eu. Ele tenta desintegrar-se a partir de uma memória falida. E em um momento do romance, ele diz: tenho somente meia consciência. Poxa vida. Terrível, não é? Né? Impressionante. E quantos de nós e quantas de nós também não sabemos que temos somente meia consciência? Deixa eu chamar o escritor para essa aí. Deixa eu fazer o escritor sofrer um pouquinho também. Sim. Né? Porque a escrita é sofrimento também. E se você fosse Omar, com toda essa memória que você trouxe aí agora, em 3 minutos, poxa, de quantos livros, de quantas histórias, da memória que você vai buscar ao escrever, e se de repente você fosse Omar? A pergunta é quase de inquisidor, porque essa pergunta já ela é malvada demais, né, Cid? Essa pergunta já foi feita a um escritor de verdade chamado Gustave Flaubert, e não um imitador de autores. Muito modesto. Sobre Madame Bovary, né? E quem é Madame Bovary? E ele dizia ele não é que ele tenha dito, mas dizem que ele disse. Sim. Que ele era Madame Bovary. E de algum jeito eu sou o Omar também. Sim. Porque a constituição de um personagem, ela não parte somente, como eu disse, do nada. Há algumas emoções, algumas lembranças, algumas recordações. O ouvinte vai estar preocupado nessas distinções que eu faço entre a palavra lembrança e a palavra recordação, mas aí ele vai pesquisar um pouco nos livros de psicologia e vai ver as diferenças. Senão eu volto aqui somente para explicar. Então, no caso de Omar, essas recordações são também parte de um projeto de se libertar de algumas emoções. Sim. Tem a ver com o filho dele, tem a ver com um casamento falido, tem a ver com a sua própria vida um pouco vulgar de servidor público, como um professor universitário, tem a ver com os amores, com seus casos, com suas paixões, suas aventuras, tem a ver com as suas decepções em relação aos seus amigos. Então, todo esse contexto é natural que eu possa ter passado por qualquer uma dessas coisas, ou alguma pessoa que eu conheça possa ter passado. Então, um personagem é um tipo de Frankenstein emocional. Né? Rapaz, tem outra aqui que eu não poderia deixar de perguntar, que envolve a sua vida pública também. Se assumiu há uns meses o arquivo público. Um lugar de memória. Acabou sendo uma coincidência, Sidney? Eu tive medo quando você disse assim, você acaba de assumir público, eu pensei que você tinha pesquisado mais sobre mim. Ainda bem que não. Viu, Aldo? Ainda bem que não. É uma alegria ter recebido o convite para dirigir o Arquivo Público de Pernambuco. É o lugar mais importante da memória de Pernambuco, o lugar mais importante também dos documentos de Pernambuco, não somente os documentos históricos, mas os documentos administrativos e tal. Então é um grande trabalho, estou muito feliz de ter recebido o convite e espero que lá para frente a gente possa falar sobre o arquivo em outro momento, porque neste momento a gente está ainda organizando as coisas e tal. Posso dar mais notícias depois. Esse ano de 2024, que dizem que só começa após o Carnaval, portanto só temos 1 mês e meio aí de início de ano. O que pretendes fazer? Vai cair na estrada, né, Sidney? Vai rodar o país, né? O que eu tenho feito durante esse tempo, e lançar um livro no Brasil é sempre uma
uma outra roleta, né? Então agradeço especialmente o convite para estar aqui. Sim. Sempre estarei. Mas sempre falando sobre o livro, falando sobre essas outras questões que o Brasil está passando, as questões que são mais emergentes mesmo, né? De como estão nossas emoções emoções coletivamente, que país é que sairá dessas eleições municipais, que país sairá depois de um governo de centro-esquerda, ou seja, a gente tem que estar preparado para um tanto de coisa. Sim. E como gestor, e como homem público, como pensador, é necessário mexer em todas essas feridas. E essas feridas é uma coisa importante, isso está no livro, de algum jeito está no romance. Todas essas coisas, querido amigo, elas de algum jeito já aconteceram. Sim. O que eu quero dizer é que a história, ela se repete. Você sabe disso. De um jeito ou do outro, se nós não olharmos um pouco para o passado, e é o que esse personagem faz, ele fica o tempo todo olhando para o passado, mas ele não abstrai, ele não consegue conhecer ou aprender nada a partir disso, porque a vida dele para ele, e isso é um fato quase categórico entre esses personagens do romance O Inferno das Repetições, que saiu pela editora Iluminuras, que o ouvinte pode comprar pela Amazon ou pode comprar nas livrarias. O que acontece é que todos eles têm uma visão muito clara da vida, de que o tempo passou. E essa gravidade que muitas vezes a gente esquece, parece que a partir das redes sociais, a partir desse mundo instantâneo, né, a gente não tem mais essa ideia trágica do tempo. Parece que o tempo não passa. Você fica assim no feed, né, de um telefone celular, e aquelas telas são infinitas, chama telas infinitas, mas o dia continua com 24 horas. A vida média de uma pessoa, pelo menos no Brasil, é de 75 anos. Se ela não dormir muito, ela vai viver aí pelo menos 2/3 disso, que é um terço disso a gente passa dormindo. Sim. Então, é sobre essa gravidade. É um romance que também não é um romance psicológico, não é um romance sociológico, não é um romance realista. O jornalismo, a sociologia, a psicologia, para mim, não servem para nada. O romance é sobre a vida, é sobre a empatia, é sobre você poder se colocar no lugar do outro, sobretudo aquele outro que está em situação mais terrível que a sua, na sua fragilidade física, na sua fragilidade espiritual, na sua fragilidade psicológica. E é sobre o que fazer com essas pessoas. Como é que nós viveremos com pessoas sem mais nenhuma memória? Eu tenho recebido do Brasil todo, viu? A partir das redes sociais, e quando eu vou falar, acabo de falar em São Paulo sobre o romance, acabo de falar em Brasília sobre o romance, e as pessoas dizem: Sidney, está acontecendo comigo agora, está acontecendo com um parente meu agora. Isso que está aí acontecendo com o Omar. Sim. Então é sobre esse retrato. E o que é que nós temos que fazer, que empatia, que senso de humanidade nós temos nesse mundo, como eu explicava, tão desumanizado que nós vivemos. Sidney, esse, óbvio, é o momento que você está divulgando, né? Como você falou, já tem rodado o país, vai rodar mais, mas o escritor, a gente sabe que é inquieto, e você é mais inquieto do que qualquer escritor. Talvez seja um escritor mais inquieto. Já está escrevendo alguma outra coisa ou está vivendo ainda o Inferno das Repetições? O escritor é um pouco como o jornalista diário. Sim, sim. Né? Nós estamos falando de um romance que foi escrito há 3 anos, que pelos processos naturais de edição no Brasil, passa mais um ano e meio numa editora sendo preparado, originais por profissionais especializados do marketing, etc., do designer. Sim. Quando ele vai às ruas, já faz 3 ou 4 anos que você o escreveu. Talvez seja bom você reler o que você escreveu há 4 anos, porque já é outra coisa. O que está na tua cabeça já é o romance de hoje. Sim. Né? E aí, nesse intervalo, tem outros projetos literários. Eu terminei um outro romance, mas aí vai ter que passar mais esse tempo, que vai para a editora, esse tempo que vai gastar. Então, daqui a 4 anos deve sair um outro livro, embora eu esteja escrevendo já faz algum tempo esse outro romance. E você é um cara muito antenado com o mercado editorial. Como é que ele está hoje? Perspectivas positivas ou negativas, ou está caminhando? Como é que você vê esse mercado hoje do livro? Uma bosta, cara, uma bosta. Tá ruim, né? Muito ruim, nunca foi bom. Nós vivemos ainda uma ideia do século XIX, em que essa região chamada Nordeste vivia e vive à mercê de uma outra região rica, riquíssima, onde a economia é muito mais pujante do Sudeste, ou seja, Rio e São Paulo. Embora hoje nós tenhamos
pontos econômicos aí, por uma multicentralidade econômica no Brasil, falando do Centro-Oeste, falando do Sul, etc., nós vivemos, do ponto de vista cultural, ainda à mercê desta identidade brasileira a partir do Sudeste. Então, o escritor ou a escritora que trabalham no Nordeste, eles têm muito mais dificuldade de mostrar o seu trabalho, das editoras, grandes editoras apostarem nelas, dos grandes festivais de literatura, poderem convocar esses escritores e essas escritoras. Dia desse eu recebi uma proposta para participar de uma mesa no Rio de Janeiro. E a produtora disse, Sidney, a gente não vai poder fazer isso. Eu falei, por quê? Ela disse, porque, veja bem, o bilhete de passagem do Recife para o Rio de Janeiro está dando 3.000 e poucos reais. E a gente escolheu um autor do Porto, em Portugal, que está 1.500 reais. Entende? Essa questão econômica, eu disse que vocês estão fazendo um evento, não é literário, é aéreo, é viário, da aviação. É impossível você poder participar de um evento onde quem ganha mais dinheiro são as empresas de aviação, né? Então, essa medida, só para vocês terem ideia dessa desproporção, ainda é mais profunda, e caberia também, de novo, outras confissões ou outros congressos aqui, sobretudo porque o mercado editorial é uma coisa muito restrita no Brasil e, na América Latina. Na América Latina já existe um monopólio de uma empresa chamada Random House, que é dona da Companhia das Letras, o Alfaguara, de outros selos, etc, etc. E isso é terrível, monopolizar assim a venda, né? Além disso, tem a Amazon, que também destruiu a cadeia de livrarias, né? De pequenas livrarias. Há uma festa de revival, mas é tão romântico isso que eu nem acredito. Ela hoje até captou aquelas que vendem livros já usados, não é isso? Sim, o próprio sebo, a estante virtual, já faz parte desse grande complexo e tal. Então, estamos na mão de duas empresas, no máximo, né? Na venda de livros. Isso significa direitos, isso significa um tanto de coisa, isso significa, assim, os meus primeiro. A coisa é tão maluca, é tão estúpida. Há uns 4 dias, desculpem meus colegas e tal, mas há 4 dias, 5 dias, sei lá, uma semana, uma grande empresa veio montar um depósito de livros aqui. A empresa chama Companhia das Letras. E está montando um grande galpão, porque a logística, né, assim, é mais fácil, o frete fica mais barato para as pessoas do Nordeste, leitores e leitoras do Nordeste comprarem livros, etc. E, cara, foi uma sensação no Recife, das pessoas batendo palma para isso. Eu não fui lá, me respeite, por favor. Porque o que nós estamos falando, porque as pessoas estavam dizendo lá no evento, isso é importante para a formação de leitores. Poxa, sejam sinceros, isso não forma leitor, isso forma consumidor, Marcelo. Leitor é diferente de consumidor. Então, o que as pessoas estão aplaudindo mais ainda, neste caso, é reforçando o monopólio econômico, reforçando o monopólio de um único centauro, um único polifemo, olhando para o mercado editorial. Isso é muito ruim. A quebra dessa multidiversidade dos livros é terrível. E eu vejo pessoas aqui, no Brasil todo, mas vejo pessoas aqui aplaudindo iniciativas como essa, e no outro dia também estão aplaudindo a abertura de uma livraria pequena. E me desculpem, mas há uma incoerência nisso. Não pode alimentar o tubarão e a sardinha, né? Então, há uma coisa que é esquizofrênica nisso. Claro que as pessoas têm pontos de vista diferentes. Eu posso estar muito enganado, na maioria das vezes eu estou muito enganado, mas eu fico tão enganado, eu falo as coisas e estou tão enganado, que acredito que tem amigos que depois de 5 anos dizem, você estava certo. É verdade, é verdade. Tem outra coisa que eu queria ter escutado. Não, mas como estava? Pensa numa memória. Sidney, você estava falando agora há pouco sobre aquele passar da tela. Né? Aquele passar da tela nos leva a compreender que temos uma geração ou duas, ou até 3, de que é muito cômodo eu pegar o celular e eu vou passando e não tenho paciência para ler um livro. Estou falando no modo geral, né? Eu adoro livros. Eu sei disso. Mas estamos formando Na escola a gente vê muito isso. Os garotos não querem mais escrever, dá uma preguiça de escrever, porque tudo me é dado no celular. Isso traz também uma preocupação para o mundo da literatura, Sidney? Olha, de novo, eu vou responder ao modo do integrado e não do apocalíptico.
eu não considero isso um grande mal para a leitura. Eu acho que a gente nunca leu, ou as pessoas nunca leram tanto. E as pessoas nunca escreveram tanto. Essa é a questão também. Às vezes eu digo para meus alunos, você lê um livro? Não, eu não tenho paciência. Aí eu digo, você vai ao cinema? Ao cinema eu vou. Eu perguntei recentemente sobre um filme Dunas que está passando, perguntei a uma aluna minha. Sim. E eu disse, você fala inglês? Ela disse, não. E eu disse, e você faz como quando vai para o cinema? Ela disse, eu leio, eu vou a um filme legendado. E eu mostrei para ela que a quantidade de texto, legendas, portanto, em um filme de 2 horas e meia, corresponde a um livro de 120 páginas. Então as pessoas leem. A questão é o que é que elas querem fazer enquanto leem. Né? Elas acham isso maçante e tal, mas elas passam o dia lendo textos na internet, quer seja no Facebook, quer seja no Twitter, quer seja nessas redes. Então, as pessoas estão lendo. A questão é que nós também, de alguma forma purista, queremos que elas leiam os nossos livros, queremos que elas leiam o que os professores leem, o que querem que leiam, mas a minha preocupação não é o que é que elas leem nos livros, nem nas redes sociais. A minha preocupação é Paulo Freireana. É como é que elas leem o mundo. Porque para Paulo Freire, a palavra vem depois do mundo. Primeiro vem o mundo. A questão é se essas pessoas que estão lendo as telas infinitas vezes, se elas estão tendo uma compreensão do mundo. Na verdade, se elas estão tendo uma experiência do mundo. Sim. Né? Na verdade, se elas estão tendo, aí eu vou me referir agora a Camões, que faz uma data redonda agora, se eles têm, afinal disso, um saber de experiências feito. Ou seja, o que é que está acontecendo, na verdade, com a experiência humana? Né? Nós estamos tendo radicalmente uma mudança emocional terrível. Você pega o celular, aí você vê aqui, cara, um cachorrinho, você vê o Elon Musk, você passa a ver a morte de um amigo seu, você passa a ver agora uma mulher sorrindo, você passa a ver um cara chamado Tiringa. Ou seja, são tantas emoções em tão poucos segundos, não tantas emoções ao modo do Roberto Carlos, mas são tantas sensações que não dá para constituir ali uma unidade. Então, durante o dia, o que aconteceu com você foi uma catástrofe emocional. Você terminou gerando o que um romance meu também anterior a esse diz, um tipo de estética da indiferença. Essa desumanização, portanto, não da busca do conhecimento, mas da busca da informação. Você é um homem do tempo do conhecimento. O teu aluno na sala de aula é da informação. Ele não quer saber de conhecer. Aliás, ele já sabe. Ele já sabe. A gente entra numa sala de aula, falo isso como educador também, como você, e o teu aluno já sabem, cara. Você não precisa ensinar mais nada porque eles já sabem. É uma coisa impressionante. Acham que sabem. Essa arrogância ignorante é fruto dessa ideia de que está à mão, que o conhecimento está à mão, e não está. O que está à mão é uma informação. E no nosso caso, sobretudo nessas redes sociais que trabalham a favor do capitalismo, todas elas, o que nós temos não é informação, é a desinformação. Esse é o grande perigo. Por isso que empresas como o X querem apostar. Eles não estão interessados na liberdade de expressão, estão interessados no lucro, e porque as fake news e porque as falsas informações dão muito mais dinheiro e poder. É por essa razão e simplesmente por isso. Né? Então, nós vivemos um mundo dessa informação que, de fato, é a desinformação. Quanto mais eu confundir a cabeça das pessoas, melhor, porque eu posso ir alimentando a cabeça dessas pessoas, dessa hidra burra, estúpida, ao modo que eu quiser. Esse é um momento terrível da humanidade. Nós temos que entender e saber que cabeças nós vamos cortar dessa hidra. Eu estou falando para o ouvinte entender melhor. A hidra é um ser mitológico com muitas cabeças, e é necessário a gente saber com qual cabeça a gente está se comunicando. Sim. Ou com qual coração a gente está se comunicando. No caso de Omar, ele diz isso mesmo. O que eu penso, as coisas que eu penso têm um coração hoje em dia. Ou seja, e aí eu quebro um pouco o mistério da palavra recordar. Recordar vem de cordes, de coração. Ou seja, aquela lembrança, ouvinte, que você tem com o coração. Aquilo que ficou, aquilo que sedimentou.
aquele sentimento, e é a palavra que eu vou mostrar hoje aqui, quase 11 horas da noite, o ressentimento das pessoas, o ressentimento de Omar. Você já pensou, ouvinte? A palavra ressentimento é somente o sentimento de novo. As coisas que doem que você continua sentindo, esse ressentimento, esse remorso, esse remoimento. O romance, o Inferno das Repetições, é sobre esse ressentimento, sobre essas coisas que voltam, essas dores que voltam, as dores que nós não conseguimos esquecer, por mais que nós percamos a memória, ainda fica a recordação, ainda fica a dor, ainda fica o patológico, ou seja, o sofrimento. Eu não estou falando patológico no sentido psicológico, nem psiquiátrico, patos, que quer dizer sofrimento, né? Uhum. A literatura é, portanto, esta ferramenta de escavar cada vez mais essas feridas do sofrimento humano. Espetacular. Agora me diga, somente para a gente fechar, meu querido Sidney Rocha, que você é um cara que dorme cedo e a gente ficaria a noite toda aqui sem nenhum problema. Por que é que eu devo conhecer Omar, além de tudo isso que você falou? Eu acho que você deve conhecer Omar não para ter piedade dele, mas para ter compaixão. A piedade é um sentimento, a compaixão é outra. Eu acho que você deve conhecer Omar para entender que em algum momento as coisas podem dar errado. Você deve conhecer Omar por compaixão, mas também para, de algum jeito, aprender com ele como não atuar, como não fazer. Você deve conhecer Omar, ouvinte e ouvinte da Rádio Jornal, para entender que as coisas não são especialmente como nós planejamos e que é do homem, é da natureza humana um sentido trágico da vida. Quando eu falo trágico, não estou falando de uma catástrofe, eu estou falando de tragédia. E a tragédia, no ponto de você que é o estudante estudioso de Nietzsche, tanto quanto do teatro grego, qual é a grande tragédia do homem? A grande tragédia humana, Marcelo, é nós não podermos fugir ao nosso destino. Essa é a questão. O que quer que você faça, você não fugirá do seu destino. Ah, Sidney, você está dizendo então que você pensa feito aqueles autores dos anos 30 de certo determinismo? Não, estou falando de algo mais amplo, estou falando de uma elevação espiritual. Em qualquer circunstância, você só pode ser você mesmo. E aí é uma questão também que envolve outro filósofo que a mim me agradou nos anos 80, mas ele é dos anos 50, 60, Jean-Paul Sartre. Sartre. Né? De que você é condenado a ser livre. Você é condenado a ser livre. O que quer que você faça, você só fará a partir de uma determinada cadeia, determinada prisão chamada liberdade. Perfeito. Então é sobre essa tragicidade. A cada momento que a gente vai falando e pensando sobre essas coisas, e a vida vai avançando, no meu caso a vida já avançou demais, já estou com 58, a gente vai descobrindo que não há fugir, não há fuga. É necessário parar um pouco e dizer, pera lá, que meia consciência é essa que eu vivo? Já que eu não consigo, assim como os místicos, como a Blavatsky, como outros, ter uma plena consciência, como diria Fernando Pessoa, consciência ou constituição íntima do universo. Se eu preciso entender somente que eu sou só mais um nessa terra, que viverei sob essa mesma égide, sob esse mesmo determinismo biológico, porque eu sou um cidadão, você é uma cidadã, ouvinte, biológica, determinado pela biologia. O meu pai, por exemplo, teve Alzheimer. É bem provável que eu tenha. A minha mãe tinha diabetes, eu já sei que tem. Ou seja, há um determinismo que faz com que seu corpo haja a partir da biologia. Há um outro determinismo chamado economia, que faz que eu seja um escritor pobre e que fulano tal seja um escritor rico, porque ele nasceu em determinado lugar. Não é somente pelo determinismo. Euclides da Cunha tinha um pouco essa ideia do determinismo em relação aos sertões, e que é uma tolice naquele tempo. E outro cara chamado Lombroso tinha outras visões deterministas, até mesmo da fisionomia, da constituição do corpo e tal. Não estou falando disso. Eu estou falando que, de algum jeito, você é escravo desta liberdade, o que é um paradoxo, mas é bem assim. Então, o leitor, a leitora, você tem que ler a vida de Omar, porque ele, de algum jeito, está olhando para um espelho e o que ele vê é você.
O Inferno das Repetições, Sidney Rocha, editora Iluminuras. Encontramos em todo lugar, né, Sidney? Vocês podem encontrar isso no mercado de peixes de Casa Amarela, É. mas também na Amazon, também nas livrarias. Eu falei em todo lugar, né? A culpa é minha. Mas você encontra facilmente. Já há no próprio sebo livros sem serem usados que são comprados em acordos com editoras, então você pode receber facilmente também pelo sebo com um preço legal. Pode pedir emprestado a alguns amigos, também não é obrigado a comprar. O meu não tá empresto, fácil. não, eu digo logo. Não empresto nada. O seu deve ir para a biblioteca da escola. Eu tenho certeza que você vai doar para a escola. Você não vai Aliás, ler o livro e manter. vamos firmar uma história mais adiante de você ir lá visitar o Terceirão. É pro pessoal uma escola particular, né? Eu cobro. Compra, né? Cobro. Cobra. Só não cobro para a escola pública, na escola particular eu cobro. Vamos para a pública, então, vamos para a pública. Na pública estou lá o tempo todo, é um trabalho que eu sempre faço e quero lhe convidar, assim, um comunicador que você é, para mostrar aí para esses jovens o que é a batalha, o batente do jornalismo cultural no Recife, no Brasil. Queremos sua presença na escola. Que legal demais ter Sidney Rocha aqui com a gente. Um grande abraço, tudo de bom. Muito sucesso, beijão nesse coração. Beijo, meu querido, beijo Valeu, a você, Sidney. beijo a toda a equipe técnica aqui, todo mundo acordado. Aliás, tem 3 pessoas ali não. Mas 2h30. estamos juntos. Bom dia do jornalismo, Valeu. ou do jornalista. Valeu. Tentando discutir o que é jornalismo ainda, mas... Marcelão apareceu aqui, viu? Marcelão Pereira. Um abraço ao Marcelão. Um grande abraço, Marcelão. Marcelo, é ele mesmo, que coisa boa. Ligado com a gente. Valeu, Sidney. Um beijo. Beijão. Sidney Rocha com a gente, o Inferno das Repetições, aqui no programa Movimento Cultural da Rádio Jornal. São 11h22, 11h22, vamos prosseguindo então, aqui no Movimento Cultural. Oi? Roberto Carlos, olha aí. Olha aí. É um show, Rádio haja emoção, Jornal. cara. Qual é que vem? Música. Amor Sem Limite. Esse é o Sidney Rocha completo. Amor Sem Limite é demais pra mim. Eu nunca vi coisa tão brega. Abração, Sidney. Valeu. Quando a gente ama alguém